ao mais um Soltando Verbo. Mais um. Fala, galera, sejam bem-vindos. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Soltando Verbo. E esse é o podcast da Verbo da Vida Itabuna, que vai falar da vida real, espiritualidade sem filtro e todos os perrengues no meio disso. Eu sou Marvene. E eu sou Cássio. E hoje estamos aqui com Rian. Fale mais de você, Fale mais de você. Vamos Olá, fingir que a gente não te conhece. Olá, pessoal. Me chamo Rian, tenho 19 anos, baterista aqui da Verbo da Vida. Venho nessa caminhada aí no ministério desde 2019, né, com bateria, mas vivendo para Cristo desde que eu nasci, né, já nasci no berço. Então, muito feliz por estar aqui, obrigado pelo convite e vamos aí, né? Vamos destrinchar isso aí. E hoje o tema de Rian é sobre caráter de Deus em meio à sociedade. Então é um tema assim que de início já dá muito impacto na gente, principalmente por ser um jovem discutindo sobre a temática, né? Porque o caráter de Deus na sociedade traz pra gente uma densidade, né, de conhecimento. Então vamos ouvir de Rian quais são as contribuições que ele vai trazer pra gente e eu tenho certeza que vai ser uma palavra do céu mesmo. A gente vai deixar o nosso convidado, né, já que ele elaborou também, né, a gente com ele fechou essa titularidade do podcast. A gente vai deixar ele explicar um pouquinho aí, de berço à realidade, o caráter de Deus no mundo. Então, pessoal, para mim que já nasci no Evangelho, né, como as pessoas falam já do berço, é até não tão fácil como as pessoas que chegam para Cristo já depois de uma certa idade, mas querendo ou não, você já tem um certo fundamento, entendeu? Então, tipo, quando você já acompanha desde o começo, faz parte de, tipo, da mesa com liderança, porque, tipo, meu avô e minha avó são pastores, entendeu? Por parte de mãe. Meus pais sempre participaram do louvor, já foram líderes em outros ministérios. Então, tipo, querendo ou não, eu já fico por dentro um pouco de como é que acontecem as coisas, sim, entendeu? Então, tipo, quando você já nasce no Evangelho, você tem um certo norte de como já tem uma base, né? Isso, você já tem uma base. Mas, mesmo você tendo essa base, é importante que para nós entendermos que ter o caráter de Deus, é necessário que a gente tome certos posicionamentos. Construa a sua própria caminhada. Exatamente. Porque, tipo, até uma certa idade, quando você é criança, que você ainda não tem tanto entendimento, assim, sobre o que é certo e o que é errado, você, tipo, tem os seus pais ali para te dar conselho, orientar. Mas quando você já tem uma certa maturidade, já tem conhecimento de muitas coisas, e está num ambiente onde você não tem a proteção dos seus pais, onde não tem os seus líderes por perto, é importante que você tome posicionamento baseado naquilo a qual você vem aprendendo desde o início, para que você possa ter o caráter de Deus a cada dia se fortalecendo, entendeu? E não se corromper com aquilo que possa vir de proposta do mundo, das pessoas, para te tirar do foco que é viver para Cristo. E apesar de ser jovem, né, a gente entende aqui que você tem uma maturidade nessa caminhada com Cristo, né? E isso pode até, para quem está de fora, olhar e achar, né, que pode ser um peso para você vir de berço cristão, ter pais que estão na liderança, né, são nossos líderes tanto no jovens quanto no louvor, e você construir sua caminhada com Cristo e não ser hipócrita, né, no caminho. Não deixar que o mundo te corrompa no seu servir a Cristo, porque você está inserido em vários contextos dentro da sociedade. Gente, assim, como é que você vê, né, se vê nesse lugar de ser filho dessa liderança, de carregar, né, esse peso de ser o exemplo, porque você está ali na frente, e como filho de líderes, naturalmente as pessoas colocam você nesse lugar. Porque você sendo filho de líderes, as pessoas vão querer olhar para você e ter um exemplo
sobre aquilo ao qual a liderança que você se submete está aplicando as coisas que eles fazem e tal. Então, tipo, se eu sou submisso à minha liderança, eu vou agir conforme aquilo que eles falam. E querendo ou não, se nós formos analisar, nós vivemos numa sociedade que nós somos vistos pelas pessoas. Algo até que o pastor tinha me dito algumas semanas atrás, em determinado assunto, estou sendo visto mesmo. Porque querendo ou não, você sendo um jovem que já vive no evangelho, você se torna um exemplo para aqueles que estão chegando. Então, tipo, é uma responsabilidade muito grande de você agir da maneira correta, baseado na palavra, sem ferir os princípios, e mesmo sabendo que as pessoas vão procurar um erro em você, sabe que você está firmado no Senhor e que, mesmo sendo sujeito a erros, nós vamos errar, mas com o intuito de que, mesmo cometendo aquele erro, eu vou corrigir e vou buscar acertar todas as vezes. Mesmo sabendo que eu errei, mas eu vou pedir perdão ao Senhor, vou agir com sabedoria, baseado naquilo que Ele instrui, através da sua palavra, e vou correr a carreira que o Senhor prometeu para a minha vida, tendo uma vida de caráter, sendo íntegro, sendo generoso, sendo uma pessoa que realmente vive na contramão do mundo, né? É a partir desse posicionamento, dessa caminhada, que a gente começa a ver o reflexo do caráter de Deus. Sim. Uma questão que já levantaram muito é que as pessoas, elas, no meio da sociedade que nós vivemos, elas já me perguntaram, né? Eu acho que é uma pergunta básica que já fizeram para todo cristão. Se Deus ele é bom, se ele existe, por que existe guerra no mundo, existe tantas aflições? E é algo que já me perguntaram até lá no colégio, um colega fez essa pergunta para mim, eu respondi, cara, Deus existe, essas guerras existem, na verdade, por conta das decisões que nós tomamos. Porque o ser humano, infelizmente, muitos são voltados a bens materiais. São voltados a coisas que vão, como é que eu posso dizer? Vão beneficiar a si mesmo. Então, tipo, por que existe guerra no mundo? Porque uma pessoa, determinado governante de uma nação, ele acaba tendo ambição para ter mais poder de guerra, mais espaço, entendeu? Território. E isso acontece desde o início da humanidade. Se nós formos olhar o gatilho, aquilo que desencadeou a Primeira Guerra foi um assassinato. Ou seja, foi a ação de um homem de determinada nação assassinando o herdeiro do trono de outra nação com o intuito de que eu quero ter coisas a mais, eu quero ser beneficiado de alguma forma. Mas como é que eu vou conseguir esse benefício? Atacando o outro. Então, tipo, isso demonstra uma falta de caráter de certas pessoas, porque elas pensam apenas nelas mesmas e não pensam no outro, no que essa decisão que ela vai tomar vai causar no próximo. Então, tipo, uma pessoa que ela tem caráter, ela vai pensar, como é que eu estou agindo? Se eu estou em Cristo, como é que eu devo agir para que as pessoas vejam, reconheçam a grandiosidade do nosso Deus, reconheçam que Ele é o nosso Pai, Ele é bondoso, Ele é zeloso. Através das nossas atitudes, com o entendimento de que a palavra é o nosso manual de conduta, é a nossa bússola, é aquilo que nos dá o direcionamento correto. Então, o caráter de Deus, se nós formos olhar aqui, eu até anotei isso aqui, o caráter de Deus na vida do cristão é ter comportamentos, valores e atitudes que o próprio Jesus demonstrou enquanto esteve entre nós, sendo um modelo perfeito de como nós devemos viver como filhos de Deus. E um texto que eu quero me basear nisso está no livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 11, está escrito: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, como é que hoje nós vemos pessoas, até mesmo dentro da igreja, que têm dúvida do caráter do Deus que eles dizem que são pai deles,
sendo que tem a própria resposta para isso na palavra. Inclusive, é uma passagem, né? Onde Jesus está conversando com Felipe, que Felipe pede para ver o Pai, e ele questiona: como que você quer ver o Pai? Quem me vê o Pai. Sim. Então a gente precisa ser esse reflexo, né? A gente precisa estar no lugar que, mesmo em silêncio, a pessoa olhe para nós e reconheça que somos filhos dele. E isso também é refletir o caráter de Deus em meio à sociedade. Sim. Então, assim, é como a gente se posiciona, é os comportamentos que a gente tem, é a imagem que a gente passa, é que vai refletir esse caráter de Cristo em nós. Entendi? É desse jeito. Pegou aí, né, Cássio? Tá pegado, meu filho. Podcast abençoado. E agora é hora do nosso quadro. Vamos para o nosso quadro. A gente separou 2 textos aqui. Vamos para o Conexão Bíblica. Eu vou deixar com o Rian, porque ele preparou aqui uma palavra especial para trazer para a gente nesse Conexão Bíblica. É com você, Rian. Então, a palavra para a nossa conexão bíblica está no texto de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, o que nós tiramos, nós podemos reter com esse texto? É que, mediante as nossas ações, como já foi dito, as pessoas elas vão nos ver, elas vão ver as nossas ações, elas vão ter a gente como exemplo e vão desejar ter uma vida assim como nós temos, uma vida de busca, uma vida de posicionamento no Senhor, vivendo na contramão do mundo. E o resultado disso, desse plantio que nós vamos estar fazendo, é o que o próprio texto já diz aqui. As pessoas vão glorificar o nome do Senhor. Porque através das nossas ações, as pessoas vão ver e vão pensar: caramba, como é que Cássio ele consegue agir dessa maneira, passando por um problema tão complicado, por uma atitude, uma aflição tão grande. Entendeu? Então elas vão olhar para a gente e vão ter como se basear nisso, usando a palavra, vendo as pessoas que estão se envolvendo na igreja e vão ter o anseio de participar, de ser um colaborador do reino, ser uma pessoa que opera, que ajuda, que contribui com o reino. E essas ações que nós fazemos, essas boas obras, né, que nós fazemos no reino, sermos generosos, nós colocarmos em prática aquilo que é instruído a nós através da vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, entendeu? Então as pessoas elas vão nos ver, vai ter esse exemplo, elas vão ter como se basear, vão ter uma coisa para se basear. E aí elas vão viver uma vida extraordinária, porque quem vive uma vida de caráter no Senhor vive coisas extraordinárias. Quem vive uma vida de mau caratismo, que não é submisso, que não tem atitudes como de uma criança birrenta, ela acaba deixando de desfrutar de coisas extraordinárias que o Senhor tem para fazer sobre nossas vidas por conta dessa falta de caráter. Então aqui nós precisamos viver a nossa vida para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja reconhecido em meio à sociedade, para que as pessoas conheçam essa verdade que é a palavra. Então, por meio dessas ações, tenho certeza que vidas serão alcançadas. E nós estamos trilhando o caminho certo. E é exatamente como você colocou, né? Jesus é esse nosso modelo perfeito. Porque ele se submeteu à vontade de Deus, né? E morreu por nós. Sim. Então, assim, é o grande exemplo de submissão que a gente tem. E, Cristo é tão perfeito que ele mesmo, após a Santa Ceia, né, foi pro monte, foi orar e falou com o Pai: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, qual está sendo, o que está sendo, o que está nos impulsionando? É a vontade do Senhor ou a vontade de nós sermos vistos pelas pessoas, sermos reconhecidos? Entendeu? O próprio Jesus, ele
em todas as atitudes que ele teve em terra, enquanto esteve aqui conosco, ele, você vai olhar na Bíblia, várias pessoas acompanhavam ele. E o resultado dessas obras dele aqui na terra é que até hoje milhares e milhares de pessoas estão se rendendo, estão buscando viver uma vida para o reino, entendeu? Então, tipo, ele é o exemplo mais perfeito que nós poderíamos ter hoje de caráter, porque ele se despiu da sua glória para fazer a vontade do Pai, mesmo sabendo que ia sofrer, mesmo sabendo que seria perseguido, caluniado, chicoteado. E esse exemplo que nós devemos ter de Cristo é com o entendimento de que vai vir as aflições, vão vir propostas do mundo para que a gente saia do plano que Deus tem para nossas vidas, mas se nós estivermos firmes no Senhor, baseados na palavra, com o entendimento de que tudo isso que nós estamos passando tem um fim proveitoso, nós vamos colher desses frutos que nós estamos plantando, dessas atitudes que nós estamos fazendo. E isso é bem importante para o reino, é bem importante para o nosso crescimento, não só para o crescimento individual, mas para o crescimento de de toda uma comunidade de fé, como nossa irmã Thalita fala. E é desse jeito aí. É sobre isso. Você que é jovem, você não pode perder esse podcast. Você que está em casa aí, dê o seu like, curte nosso podcast, compartilhe com sua família e com os amigos, viu? Hoje o podcast está sendo um podcast muito especial, porque estamos falando com o jovem Rian, né? Que vem aqui dar a cara a tapa, falar do caráter de Deus. E está sendo muito aprendido. Eu tô pegando, você tá pegando, irmão? Pegando. E por falar em juventude, em sociedade corrompida, firmeza e caráter de Deus, a gente não pode deixar de falar sobre Daniel. Daniel era um jovem, numa sociedade, em um contexto, né, corrompida, não era o contexto dele, ele foi levado cativo, e ele não se deixou corromper porque ele estava firmado. Ele sabia o Deus que ele servia. Então ele se manteve firme e obediente, né, nessa caminhada. Sim. Essa é a referência de que você não pode se amoldar ao meio que você é inserido, ainda que você seja colocado em um contexto que vai tentar de todas as formas lhe oferecer as melhores bandejas do mundo, você estando firmado na palavra, conhecendo o seu Deus e refletindo o caráter dele, isso não vai de forma alguma te atingir. Ano passado mesmo a gente estava estudando o terceiro ano de ensino médio, né? Aí tinha vezes que os meninos lá da sala e tal marcavam, bora no clube e tal, tomar um banho de piscina e tal, jogar uma bolinha, não sei o que e tal. Dava vontade, né? Porque, tipo, eu gosto de futebol, gosto de piscina, então, tipo, era um certo momento de descontração, mas, tipo, eu pensava, será que eu devo estar lá mesmo? Eu preciso estar com eles nesse momento, sabendo que estando com eles lá pode acabar trazendo uma certa corrupção para mim. Então o que eu fazia? Eu acabava falando, rapaz, não dá para eu ir. E ainda mais que tipo eles marcavam dia de domingo. Então tipo, eu falava, cara, não tem como eu ir, porque eu tenho compromisso, eu tenho que estar na igreja. É algo que é importante porque eu gosto, como já falou no início, né? Eu venho do berço, líder, todo lugar que eu vou. Você está sentado numa mesa de liderança. liderança. Estou sentado numa mesa, é liderança, meu irmão. É pastor, é líder de algum departamento. Então, tipo, querendo ou não, você já fica ali acompanhando tudo. Aí que o pastor tá aparecendo aí, assim, rapidinho. Pode virar assim. Vira. Aí. Isso. Uma hora é maluquinho, outra hora eu... Tá achando que a gente fica aqui sem supervisão? Vai vendo. Pressão. Tava dizendo permanecer firme no Senhor, porque as propostas vão vir, o mundo vai tentar de tudo para lhe tirar do propósito, o diabo vai tentar de tudo para lhe tirar do propósito, mas se nós permanecermos firmes no Senhor, tendo uma vida, como eu disse, íntegra, uma vida de amar o próximo, seguindo o exemplo de Jesus, com certeza vamos nos fortalecer, vamos ter um caráter cada vez mais impactante para as pessoas e elas vão ter essa vontade de ter caráter também, entendeu? Viver aquilo que o Senhor planejou para elas e tudo mais.
Então, a gente tem uma missão. Nós somos responsáveis pelas próximas vidas que seguirão a Cristo, porque é o nosso posicionamento, é os nossos comportamentos, é como a gente se posiciona dentro dessa sociedade que tenta nos corromper todos os dias, que vai gerar em outras pessoas a mesma necessidade, a mesma expectativa que a gente tem vivendo com Cristo. Exato, o mesmo anseio, né? Pela presença. E agora, o quadro mais esperado, esse aqui é o que meu pastor gosta. Esse quadro é o melhor. Vamos agora pro Papo Reto. E se até aqui esse papo não foi reto, meu irmão, eu tenho uma coisa para te contar. Você vai voltar lá no início desse vídeo e vai assistir de novo esse podcast. É verdade. Ian, e agora, a hora do Papo Reto, né? Solta o verbo aí para aquela galera que também cresceu na igreja, ou então para aquele jovem que, né, tá tentando se equilibrar aí Na caminhada. Na caminhada, né? Então, gente, o papo reto de hoje é: não podemos ter uma vida dupla. Como é que eu vou ter a vontade de ser exemplo para as pessoas, sendo que eu estou vivendo uma vida que é totalmente contrária àquilo que tanto foi me ensinado, que tanto foi instruído para mim, foi uma instrução que o Senhor liberou para minha vida. Então, tipo, tem vezes que sim, a carne vai gritar, vai tremer, mas nós não podemos deixar com que as coisas façam que a gente se perca o foco. Então, tipo, ter uma vida dupla no domingo eu tô aqui na igreja, tô louvando ao Senhor, tudo certo, chorando para me acabar. Mas aí vai ver o que estava fazendo na sexta e no sábado. Eu estava fazendo algo totalmente contrário daquilo que ele estava buscando enquanto estava no momento do culto. Então, tipo, é algo que nós precisamos colocar na nossa mente, fazer com que trazer para o nosso entendimento todos os dias. A vida que o Senhor quer para nós é uma vida de santidade. Então, nós, como já foi dito até no episódio anterior pela pastora, não podemos servir a dois senhores. Porque automaticamente que você agradar um, você vai desagradar o outro. Não tem como você servir aos dois. Não tem como sair da mesma fonte uma água salgada e uma água doce. Então nós precisamos buscar ter essa integridade no Senhor. O entendimento de que eu preciso viver uma vida de firmeza no Senhor, de posicionamento. Que não importa o que vão falar de mim, não importa qual é o título que vão colocar para mim. Pode me chamar de careta, de ser chato, mas o que importa é que eu vou estar com o meu galardão garantido, vou ter o meu acesso para o céu garantido e que, graças a Deus, através das nossas vidas, mais pessoas serão alcançadas. Esse é o objetivo que nós temos. Então, lembre, você não deve ter uma vida dupla. Se for para viver, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, irmão. Então fique ligado. E aí, irmão? Tá tendo uma vida dupla ou tá com sua identidade firmada em Cristo? Conta aí pra gente depois no comentário. Não seja um crente Raimundo. Pé na igreja, Pé no mundo, tinha que ter. Não sei vocês, mas eu fui muito abençoada aqui, né? Fui bastante instruída, espero que do outro lado vocês também. E tenham anotado tudo. Pensa, pratica, coloca em prática. Porque também não se pode reter a palavra do Senhor, não, viu? Seja generoso. Inclusive, compartilha o podcast aí com a galera. Que é só pra você? Que é isso, irmão? A gente também foi muito edificado pela palavra que saiu da sua boca, né? E espero que outros jovens também sejam edificados por essa palavra. E esse foi mais um Soltando o Verbo. Mas antes disso, a gente tem os lembretes finais, né, gente? Lembretes. E aproveitando que não tá aqui, ele vai fazer com a gente hoje, né? Pra saber se ele tá por dentro de tudo que rola dentro dessa igreja. Esqueça tudo. Vamos lembrar a vocês os nossos dias de culto. Começando domingo, tem culto às 18h30. E às terça-feira, 19h30. E a última terça-feira do mês é o nosso culto de celebração. Se você está com esse espírito aí de saltar de alegria na presença do Senhor, você achou o lugar certo. É aqui na Verbo da Vida. É verdade. E lembrando que nas quintas-feiras nós temos intermediário, intercalado. Uma quinta-feira nós temos a nossa quinta de ensino
Mas na outra quinta-feira nós temos o nosso grupo de conexão. Um momento de descontração, um momento que nós aprendemos mais da palavra, de uma maneira mais tranquila, um pouco mais, um momento de comunhão, uma parte bem importante para nós, porque é bom para trocarmos experiências. E temos no último sábado de todo mês o nosso culto de Jovens! Você que é jovem, até 100 anos, está válido ainda. Aqui na nossa igreja a gente também te recebe. Cola aqui com a gente, chama a galera, vem todo mundo. E é um culto abençoado. Você não pode perder. Não falte não, viu? E esse foi mais um Soltando o Verbo!